Esse homem que você está vendo, que está do lado do Bernardo Armani, merece todo... A gente está se aprontando para essa entrevista. Bernardo Armani já está com ele. Esse homem merece todo o nosso carinho, né? Coração de pai não engana mesmo. Steven Roger, desde o início você estava certo. E Steven, nós vamos agora com você até o fim, para fazer justiça pela sua filha amada. Desde o início, esse homem que você está vendo, Brasil, está dizendo, ele está mentindo, o padrasto está mentindo, ele tem culpa. Será que ele acredita que a ex-mulher e mãe da Maria Clara pode ter algum tipo de participação nesse caso? Ele já está ao lado do nosso Bernardo Armani. O Steven já está me ouvindo ou não? Ok, quero agradecer o Stevens, né, fazendo a correção da pronúncia do nome dele, Steven Rogers. Cadê o paizinho aqui? Está aqui o pai da Maria Clara, que durante todo o tempo já praticamente sabia o que tinha acontecido, né? O coração de pai não enganou mesmo o Stevens. Lamento muito, Bernardo, passa a minha solidariedade, a solidariedade de todos nós que nem conhecemos a Maria Clara, mas desde o começo do programa a gente teve uma empatia muito grande com o Stevens e eu imagino a situação dele de impotência, né, que deve estar passando agora pela fase da negação, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, mas eu tenho certeza que Deus vai dar sabedoria para ele lidar com esse momento tão difícil, Bernardo. Sim, Bate, já passei os meus sentimentos, da nossa equipe também, pois nós chegamos ainda naquela esperança, pois sabíamos que a polícia estava na rua o dia inteiro, trabalhando forte, que o padrasto estava aqui na delegacia já, havia aquele burburinho que ele já havia sido preso, mas esperávamos encontrá-la com vida, né? Esse não foi o caso. Você, desde o começo, foi a primeira pessoa que disse, essa história não está batendo. Inclusive, a própria Adriana acreditou no companheiro, né? Não achou que ele seria capaz disso, talvez por isso ela acreditou naquela história dele, meio sem pé nem cabeça. Mas você, no primeiro momento que ouviu o que ele estava dizendo, você já desconfiou? Sim, já foi na hora que eu bati o olho, já falei, não, tem alguma coisa errada aí. E foi a hora que eu desconfiei que tinha algo muito sério e errado nessa história que ele estava me contando. Entendeu? E aí, qual foi sua atitude? Então, no momento eu fiquei calmo, entendeu? Fiquei calmo, fiquei sossegado, mas só que eu ficava reparando muito no olhar dele, entendeu? E o olhar dele estava contando pra mim, contando mesmo, falando assim, eu matei a sua filha, eu fiz isso com a sua filha. Você estava sentindo isso? Eu estava sentindo, entendeu? Nessa hora que eu senti, eu falei, não tá certo, eu vou embora porque antes que eu faça alguma coisa de errado. Peguei com meu irmão, fui embora pra minha casa. E então, até aí, veio um monte de gente me mandando mensagem, certo? WhatsApp meu travava toda hora, meu Face travava. Todo mundo correndo atrás da Maria Clara. Daí, até aí foi tudo bem. E muitas pessoas estavam me criticando, falando que eu era o culpado de ter sumido com a minha filha. É mesmo? Até aí, os cunhados, ex-cunhado meu, falaram, não, Esteve, é você que sumiu com a criança. Enfim, se eu sumi com a criança, não era pra mim estar aqui, certo? Daí que descobriram que eu não tinha nada a ver com a situação, vieram e me pediram desculpa. E como é que foi essa conversa, a primeira conversa com a sua ex-mulher, Adriana, quando você soube que ela havia desaparecido naquele momento? E da forma que foi? Bom, eu estava trabalhando, certo? Daí, nessa hora que eu cheguei em casa, entendeu? Meu ex-cunhado me manda mensagem, falando, Esteve, vem aqui em casa que eu quero falar com você urgente. E eu falei, calma, já tô indo. Assim que eu peguei minha bicicleta, saí da casa de minha prima para ver o que estava acontecendo, foi que chegaram em mim e falaram, sua filha sumiu. Aí foi a hora que eu entrei em desespero. Porque na hora que falaram para mim, já era quase 11 horas da noite. E eu tô até agora sem dormir, preocupado com a minha filha. O que você ouviu do padrasto
que você na hora teve essa certeza de que ele estava mentindo? A partir da hora que ele falou, que eu cheguei nele e falei, o que tá acontecendo? Ele virou pra mim, deu uma risadinha. Ele riu? Ele riu da minha cara. Assim que ele riu da minha cara, eu falei, peraí, como assim tá rindo da minha cara? Tô feito de palhaço? Foi o que eu pensei. Nessa hora que eu pensei que eu tava sendo palhaço, eu já percebi que ele tinha feito algo. Porque no mesmo instante que eu tava na casa da minha namorada, eu senti que tinha alguma coisa acontecendo. Você também percebeu que ele não estava empenhado nas buscas? Não tava, porque o olhar dele tava contando tudo, tava confessando tudo que tava acontecendo. Entendeu? Aí então que eu descobri tudo isso, eu fui na casa dele e falei, vamos lá procurar a minha filha. Ele saiu do quarto da casa dele e falou, esqueci, eu tenho que ir buscar leite. E deu risada na minha cara e deixou eu sair sozinho. Ele disse que ia pro mercado. Só um instantinho, Bernardo. Bernardo Estevens, só um instantinho. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local para vocês até amanhã. Perdão interromper aí, Bernardo Estevens, pode continuar, por gentileza. Depois disso, você saiu pra rua para buscar ela. Alguma pista? Pra ter alguma pista. Daí o meu irmão chegou em mim e falou, Estevam, tem alguma coisa errada, tá mal contada essa história. Entendeu? Tá muito mal contada. Daí que veio mais coisa na mente. Daí todo mundo no Facebook falou assim, Estevam, pelo amor de Deus, alguma notícia da criança? Eu falei, até agora não. Eu tô aqui na delegacia desde cedo, querendo saber alguma notícia da minha filha. Todo mundo perguntou, Estevam, por favor, avisa nós, avisa nós. E eu falar para todo mundo, calma, tenha paciência que eu vou avisar todo mundo. Daí agora chega a notícia que a doutora chegou em mim e falou que minha filha foi encontrada morta. Infelizmente, ainda por cima, o filizado falou que eu mandei matar a menina. Ele falou isso pra polícia? Falou que eu mandei matar a menina, que eu nem estava sabendo aonde direito tinha levado. Ele quis colocar a culpa em você também, Queria colocar a culpa em mim. Coisa que a delegada não comprou essa versão dele. E ainda por cima de manhã eu conversei com 2 delegados, conversei certinho, e eu expliquei o que ele tinha falado pra mim no dia das crianças, que eu via a minha filha no dia das crianças, que ele não queria deixar eu ver. O que ele disse? Ele disse, falou assim, se tem pra trocar, né, vamos trocar. E foi e mostrou uma 22. Mostrou ameaça. Um revólver, me ameaçou, tentou ameaçar meu pai. Era um revólver de verdade? Era de verdade. Tinha informações que ele teria um revólver de brinquedo, mas era de verdade, então. Era de verdade. Que até os policial pegou essa informação minha, foi no local, encontrou, verificou, era de verdade. Ele já tinha alguma rixa, birra com você? Nunca. Mas da parte dele você sentia isso? Sentia, pela parte dele. Eu senti que ele queria fazer algo contra mim. Certo? Mas só que assim, pelo que me informaram muito, o que me informaram que ele queria me colocar entre a parede para mim como se eu fosse o culpado da minha filha, certo? Infelizmente chegou essa notícia e tô aí, ó, aguardando o que vai acontecer agora. Quando foi a última vez que você viu a Maria Clara? Foi no dia das crianças. Agora a última vez que eu tive contato com ela, que eu peguei ela no colo. O que você lembra desse dia? Desse dia, eu lembro que ela veio caminhando na minha direção para andar de bicicleta comigo. Foi a última coisa que eu tive com a minha filha. Agora ele desaba, né, Bate? O dia inteiro atrás da Maria Clara. De repente, no fim do dia, ouve da boca da delegada, da fonte oficial, de que ele nunca mais vai ver a filha da maneira que foi. Um dia muito difícil por Estevam. A gente não pode nem imaginar, né, Bate? E ainda tendo que ouvir as mentiras do padrasto, da garota. E agora ficar apenas com essas lembranças do último encontro, no dia das crianças ainda. Dia das crianças. Há poucos dias. Foi o último dia que eu peguei a minha filha no colo, beijei, falei a ela que eu a amava muito. Foi o último contato que eu tive com a minha filha. O último.
Ela era muito boazinha, né, pelo que disseram. Muito carinhosa, muito carinhosa. Não é só ela não, meus outros dois também são carinhosos, são amorosos, entendeu? Mas, infelizmente, essa tragédia machucou muito eu. Eu nem sei mais o que eu faço, o que eu vou fazer, entendeu? Você gostaria de ir até o local onde a polícia encontrou-la? Bate, sim, pode falar. Estevens, eu não sei, acho que não vale a pena você ir até o local lá, fica a seu critério, né? Muito triste, mas eu acho que você como pai, você vai seguir a sua intuição, você está querendo compreender melhor, imagino como tudo aconteceu, para seguir o seu caminho, né? Para tentar virar a página e seguir o seu caminho. Mas me diga uma coisa, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está aí ainda à disposição da polícia porque o assassino disse que agiu a seu mando, é isso? Ou eu entendi errado? Isso. Que é isso, gente? É isso Como mesmo, assim? eu tô aqui na delegacia ainda. Peraí, você encontra sua filha morta. Oi? Você encontra sua filha morta, desde o início você tá desconfiando do padrasto. Como é que agora você se vê como uma pessoa investigada pela morte da pessoa que você mais amava? Então, por causa disso, né, Bate? Porque eu não sei nem o que eu faço mais, entendeu? Porque ele agiu com muita má fé, principalmente com a minha filha, entendeu? Que ele falava pra todo mundo que amava minha filha, entendeu? Que ele jamais iria fazer algo pra minha filha. Infelizmente, ele foi e fez mesmo, entendeu? Mas, Estevens, deixa eu entender aqui essa história, que é até importante, né? Que eu acredito muito nas palavras desse homem, acredito muito nas palavras desse senhor. Todos nós nos emocionamos desde o início do programa com o desespero do Estevens para achar a filha dele. Agora, Estevens, me fala uma coisa. Em troca do que ele está dizendo que a culpa é sua, você acha que é o quê? Para se vingar de você? Você tinha alguma rixa, alguma rivalidade com o padrasto? Eu acho que sim. Não, porque desde quando eu descobri que ele foi morar junto com a minha ex, eu falei pra ele, vai ser feliz, entendeu? Vai viver a vida com ela, faz o que você bem entender com a sua vida, porque o que eu que tinha com ela, eu não quero mais nada, entendeu? Foi o que eu falei pra ele, vai viver a vida os dois, vai ser feliz. Foi a única coisa que eu falei pra ele, entendeu? E peguei as minhas coisas e saí andando. Foi a única coisa que eu fiz. Você nunca tentou reatar com a mãe da sua filha? Oi? Você nunca tentou voltar com a mãe da sua filha, voltar a se relacionar com a mãe da sua filha? Não, nunca. Porque foi através desse rapaz que ela andou me traindo até, né? Ah, ou seja, você descobriu que ela estava saindo com ele. Então, na verdade, você se separou porque descobriu a traição. Isso. Foi sobre isso. Ô, Estevens, eu não consigo nem me colocar no seu lugar para imaginar você tá recebendo ao mesmo tempo a notícia de que a pequenininha está morta, né? Por um lado, termina essa busca, porque pior do que a dor do que realmente aconteceu é a dor de angústia, né? É a dor da angústia, de você dormir sem saber o que realmente aconteceu com aquela pessoa querida. Mas ao mesmo tempo que você recebe a informação de que o corpo foi encontrado, você se vê agora como alvo de investigação. Imagina só um homem que está ali chorando, gente. Então. A única coisa que ele quer agora, imagina, é enterrar a filha dele. Mas a delegada tem os trâmites dela. E você ficou cara a cara com o padrasto, com o Diogo, depois que ele confessou o crime? Como é que foi essa conversa de vocês, se é que houve? Ainda não. Ainda não tive contato com ele ainda. E você gostaria de falar com ele? Gostaria de ter contato com ele? Eu gostaria de olhar bem na cara dele, entendeu? E ver por quê, e saber por que ele fez isso com a minha filha, entendeu? É a única coisa que eu quero saber da boca dele. Estevens, você não acha que... Bom, eu vejo duas hipóteses. Primeiro, ele se vingar porque talvez a tua esposa te traiu realmente com ele, mas o grande amor dela podia ser você. E ela, em outras atitudes, deixava isso claro, pode ter incomodado ele. Será que talvez a tua mulher não tinha um carinho maior pela Maria Clara e isso fez com que ele se revoltasse da Maria Clara ter mais atenção, até porque é bebê de 1 ano, do que os filhos que ela teve com ele?
Bom, porque os outros 2 pequenos são meus também, entendeu? Porque eu tenho 3 filhos com ela. Ah, são certo? todos os filhos são seus? Isso, são meus. Agora ela parece que ela tá grávida dele, entendeu? Ah, ela tá grávida dele agora. Ela tá grávida dele daí. Tá esperando um bebezinho dele agora. Isso. Meu Deus, como é que vai ficar a cabeça dessa mulher? Isso. Você acha que... Eu achei muito estranho, embora eu acredite na inocência da mãe sempre quando tem participação de pai, de mãe, eu tô sempre do lado dos pais, né? Até que se prove ao contrário, eu quero acreditar. O padrasto eu achei muito estranho, porque primeiro ele fala que ficou 5 minutos no banheiro e depois fala que ficou meia hora. Quem faz um xixi durante meia hora? Nem com problema renal a pessoa vai fazer isso, com diabetes vai fazer isso. Mas me diga uma coisa, você acha que a tua ex-mulher sabia de tudo isso e escondeu de você? Bom, pelo que eu tava reparando muito, ela tava passando um pouco, sim, a mão na cabeça dele, dando umas cobertadas nele, entendeu? Foi o que eu tava reparando um pouco sobre isso. É, porque a hora que a nossa repórter pergunta, recupera essa parte, por favor, Osamataro, acho que era bem na hora que ela fala assim, você ficou quanto tempo no banheiro? E ele se confunde. Uma coisa, ô Stevens, é você se confundir em 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, vai. É muita coisa para um homem fazer xixi no banheiro 5 minutos. Mas outra coisa é você se confundir de 5 para 30 minutos. Quem que se confunde de 5 para 30 minutos? Ninguém. Ora, como é que você pode não ter noção do que são 5 minutos e meia hora para fazer um xixi? Ele não estava nem passando mal. E quando ele se confunde na versão de 5 minutos ou meia hora, ela corrige, ele fala assim, não, foram 5 minutos. Ora, como ela sabia se ela não estava junto? Tudo bem que é o marido dela ali, entendeu? Mas antes... Isso é uma coberta. Antes de ser marido dela, esposa dele, ela é mãe da Maria Clara. Daí você tá com a sua filha, você já erra em deixar a criança com desconhecido na porta, já é abandono de incapaz, já cometeu um crime. E aí, você quer corrigir o teu marido que está se confundindo, que deixou a criança não 5 minutos, meia hora. Eu não acho que essa mulher tem participação no crime, não acho. Mas me estranha ela ter corrigido o marido na hora que ele se engana de só 25 minutos de erro. Não é que ele se confundiu 1 minuto, 2 minutos. De 5 para meia hora é uma diferença brutal. Você acha que se ela soubesse que ele tem culpa nesse crime, ela passaria pano pro marido? Ah, eu acho que sim. Meu Deus do céu, não me fala isso, é mãe, gente. Com certeza, viu? Mas é mãe, como é que mãe vai passar pano pra assassino da criança, Jesus amado, ou Stevens? Porque pelo jeito que eu reparava muito nos dois, ela falava muito, eu te amo muito, eu nunca vou largar de você, custe o que custar, entendeu? É o que eu sempre ouvia da boca dela falando pra ele, entendeu? Vocês me ouviram? Olha, Stevens. Ok, peraí. Coloca a fotinho aqui. Atenção, Brasil, estou recebendo uma informação agora de que populares revoltados estariam colocando fogo na casa do padrasto onde ele vivia com a mãe da criança. Informações que chegam agora, que a população furiosa estaria colocando fogo na casa. Não façam justiça com as próprias mãos. O autor do crime está preso. Temos um momento exato em que o padrasto, Stevens, ele cai na contradição. E a mãe da Maria Clara tenta contornar a situação. Essa parte que eu achei muito estranha. Eu volto a repetir. Quero ter certeza e quero acreditar como acredito na inocência dessa mulher, mas só a justiça vai esclarecer. Da mesma maneira que eu estou acreditando aqui na inocência desse pai. Eu tenho certeza que daqui 30 dias, quando o inquérito for concluído, eu não vou me decepcionar com a minha palavra aqui, né? Com o meu voto de confiança no Stevens e também nessa senhora que era mãe da Maria Clara. Mas coloca o momento em que o padrasto se confunde por meia hora de erro o tempo que ele ficou no banheiro sozinho. Vamos ver. Não, na hora ali, ele falou, ainda brincou, oi Maria, eu falei, me agachar Maria, foi um pouquinho que eu vou no banheiro, eu tô apertado. Foi, não, vai lá. Aí eu, né, lavei a mão, usei o banho tudo, aí eu saí, não achei mais a menina. Desculpa a pergunta, mas quanto tempo exatamente você ficou no banheiro?
Eu fiquei uma meia hora ali. Eu urinei ali. Meia hora? Não, deu tempo de eu urinar ali, porque eu tava muito apertado. Aí Olha agora, o quer ver? rapaz saiu do banheiro, né? Aí eu entrei. Olha aí. Eu urinei, né? Urinei e lavei a mão e... 5 minutos, então, no máximo? Eu fiquei dentro do banheiro. Sim, mas 5 minutos ou você ficou mais tempo no banheiro? Então, doutor, eu fiquei fazendo xixi. Todo mundo faz, né? Você falou meia hora. Seriam 5 minutos ou meia hora? Olha agora a esposa. É, uns 5 minutos mais ou menos. Eu só sei que tava cheio de dentro do banheiro lá. O rapaz falou que tinha 10 lá dentro do banheiro. A esposa E corrige. tinha um banheiro lá, eu entrei. Tinha fila nesse banheiro, você precisou esperar ou não? Não, eu entrei no banheiro. Mas como a tinha dois esposa... saindo pra fora do Vem pra mim, banheiro. por favor. Como a esposa corrige e tem certeza do tempo, se ela não estava lá? Né? Uma pergunta importante para ser feita, não o Estevens. Mas na hora que o padrasto, durante toda a busca pela sua filha, riu da sua cara, riu para você, isso foi decisivo, foi determinante para você saber que ele era culpado? Sim. Felizmente. E você... E ainda por cima, vai. Pode falar. Ainda por cima, na hora que ele falou essa história aí, que tinha ido no banheiro, tudo, na rodoviária, eu falei, não. Falei pro meu irmão, vamos atrás, vamos investigar essas coisas aí. Assim que eu cheguei na rodoviária, eu conversei com o pessoal da rodoviária, certo? Ele falou, não, pode vir aqui que eu vou dar um jeito, vou puxar na câmera pra você. Assim que eles começaram a puxar na câmera pra mim, eu já falei, tem alguma coisa errada aí. Daí os pessoal lá falou, mas como assim? Eu falei, como que ele tá falando que veio aqui na rodoviária, usou o banheiro, certo? E não tá constando ele aqui. Daí, não sei o que o rapaz lá fez lá, e conseguiu entrar na câmera do GOI. Que daí pegou a região todinha ali da rodoviária ali, pegou ó, quem estava entrando dentro do banheiro, tudo, certo? Daí, infelizmente, eu olhei para a cara do rapaz e falei assim, ele não esteve aqui com a minha filha. Aí que eu tive a certeza que ele não apareceu aqui na cidade com a minha filha. E olha só o erro da justiça brasileira, da legislação brasileira, né? Você sabe que ele foi preso, né, Estevens, o padrasto já tinha sido preso por tráfico de drogas. Como era réu primário, ele recebeu um benefício para responder, não sei se semiaberto ou não aberto. Se ele tivesse trancado, como todo bandido deveria ficar nesse país, é ou não é, Estevens? Se ele tivesse respondido com rigor à legislação brasileira, se a lei brasileira não tivesse dó de bandidos, era menos um na rua para cometer um crime contra essa menina. É revoltante. Como é que eu vou falar para esse pai agora? Regime aberto. Botaram o cara em regime aberto, é a licença que ele precisava para cometer esse crime. Como é que eu vou dizer para esse pai ficar tranquilo que a justiça vai ser feita em plenitude? Não vai ser feita em sua plenitude, porque não tem punição à altura de um crime tão bárbaro. O ódio que ele teve por essa criança é algo que só pena de morte poderia corrigi-lo. Como não tem pena de morte no Brasil, eu acho que não tem que ter mesmo, porque o país não está preparado para isso, mas é a vontade de todos nós. Eu não admito que daqui uns anos, daqui 15, seja lá, 20 anos, 2 décadas, eu tenha que cruzar a rua com um camarada desse. Como a Glória Pérez, eu sempre falo, a Glória Pérez corre o risco de estar lá no Rio de Janeiro, onde ela mora, e encontrar os assassinos da própria filha num restaurante ou na rua, como se nada tivesse acontecido, e a filha dela no cemitério. Tá tudo invertido nesse país. Então eu espero que pelo menos essa disposição do Estevens falar, como pai de uma menina que foi morta barbaramente, e agora que ele está tendo essa coragem de expor, porque ele não tem o que esconder, ele está dizendo. Eu já perguntei para ele 1000 vezes a mesma coisa, ele conta a mesma versão do início ao fim, diferente do padrasto. E agora o pai vai ser investigado, olha que humilhação. Não que a polícia esteja errada, tem que desconfiar mesmo, mas é muita humilhação que a gente está vivendo nesse país, está tudo sendo invertido. Ele, em vez de ter tempo agora para ir cuidar da liberaçãozinha do corpo da menina lá no ML, para fazer um enterro digno, não, botam fogo na casa dele, corria-se o risco das crianças, das outras 2 crianças estarem lá, da mãe, que até então é inocente, segundo a polícia, estar lá, e agora o que ele vai fazer? Onde as crianças vão morar? Ele é pai de 2 crianças. A casa que vocês botaram fogo é onde moram as 2 crianças. Eu não sei qual que é teu ofício, tua profissão, o Estevens.
Eu trabalho com jardim, sou jardineiro. Jardineiro, que não ganha muito dinheiro. Como é que ele vai conseguir agora? Eu não sei, você paga pensão para as crianças ou como é que vocês acertaram? Então, sobre a pensão, eu entrei com uns documentos no banco para ir direto pro Bolsa Família para estar indo direto para ela, certo? Você pensa em pegar a guarda delas? Você tem condições de cuidar das suas filhas que você teve com ela ainda? Então, amanhã a doutora mandou eu vir amanhã aqui, entendeu? Para mim conversar aqui na delegacia, para depois eu ir pro Conselho Tutelar para resolver sobre a guarda das crianças. Certo. E agora, Estevens, qual que é o próximo passo? A delegada ainda vai falar com você? Você já vai ser ouvido? Já foi ouvido? Então, eu tô esperando, né? Então, de manhã eu já fui ouvido de manhã, certo? Agora tô esperando aqui o que eles vão decidir, né? Se eles vão me liberar para resolver um negócio sobre o velório da minha filha, eu não sei, entendeu? Eu tô aqui esperando ainda. Coitado desse pai, gente. É de apertar o coração, é de partir o coração. Ele não consegue nem ter a dor do luto dele. Não é que ele está lá na delegacia porque está conversando conosco, não. Ele está lá porque a delegada ainda não liberou ele, que ele vai ser investigado. O assassino está botando agora a culpa no pai. A troco do quê? Presta atenção, a troco do quê? Primeiro, o pai de uma criança, né, que se mostra muito cabeça no lugar, que gostava mesmo da menininha. Afinal de contas, se não gostasse de criança, não tinha botado tanta criança no mundo, são 3. Em troca do que vai pedir pro padrasto matar a criança. E outra coisa, vamos supor que ele seja maluco e tenha pedido. O cara vai e mata. O padrasto vai e mata. Se ele falasse pro padrasto, então, se joga aí do precipício, o padrasto vai e se jogaria do precipício? Não tá batendo essa história. Para mim tá muito evidente, por enquanto, eu vou pedir a opinião do Percival, tá muito evidente que o padrasto tá querendo botar uma cortina de fumaça na investigação para atrapalhar a investigação da delegada e amenizar sua culpa. Qual que é a sua opinião, Percy? Eu tenho certeza absoluta, Bate, que isso que o assassino está falando não altera absolutamente nada o ritmo da investigação. Não é ele, de jeito nenhum, que vai determinar o fluxo da investigação, que, aliás, está sendo muito bem conduzida pela delegada Renata. Ele está aí na delegacia para informar-se sobre sepultamento, detalhes que são detalhes desagradáveis, precisa ter calma numa hora dessa para administrar a situação. A questão que interessa à delegada é que é preciso que se descubra o que motivou esse assassinato. Quer dizer, ele põe a menina na cadeirinha de uma bicicleta, pedala até Taubaté, vai até um bairro lá chamado Quiririm, mata a menina e a menina a seguir é decapitada. Por que isso? Qual a motivação disso? A decapitação é símbolo de ou tentativa de impedir a identificação ou um ódio muito grande. Me fica a impressão, Abate, que o assassino via no pai um obstáculo, que a menina poderia ser uma motivação para a ex-companheira retornar para o marido. Ele tinha essa neura, essa psicose, essa preocupação. Ele via a menininha, a Maria Clara, como uma inimiga, ou seja, por meio dela, a ex poderia voltar ao convívio com o ex-companheiro. É a única coisa plausível para explicar esse brutal assassinato, Bate. Tem razão, por ser bebezinha, por ter só 1 ano, esse maluco aí desse padrasto podia ter na cabeça que ter uma bebezinha na família seria um elo de ligação muito grande, né, o Estevens, entre você e entre a mãe. Não entendi, Bate. Percival acha que ele pode ter agido dessa maneira, né, tão cruel, porque ter uma bebezinha na família seria um elo de ligação, seria uma ligação forte ainda que você teria que ter com a mãe dessa criança. Não, porque com a mãe da criança, pelos anos que eu tô separado dela, certo? Eu nem falo com ela, entendeu? Pra falar a verdade. E sobre essa relação, jamais eu iria voltar com a mãe das minhas crianças, entendeu? Jamais. Pelo que ela andou aprontando comigo, pelas coisas que aconteceu, entendeu? Entendi.
Bom, você quer colocar mais alguma coisa? O Stevens, a gente vai seguir acompanhando. Eu espero que você consiga provar toda a sua inocência nessa história, que você haja com verdade sempre, dessa sua maneira de colocar as coisas cabeça no lugar. Nesse momento que você vai falar com a família, com a polícia, tenta esfriar a cabeça para que você consiga mostrar por meio do seu depoimento que você não tem absolutamente nada a ver com isso. Quer colocar mais alguma coisa? Eu, da minha parte, eu encerro e quero que Deus te ilumine muito aí, te dê sabedoria para lidar com essa dor tão grande, tá? A única coisa que eu tenho a dizer agora é agradecer a população que ajudou muito com a busca sobre a minha filha, entendeu? É isso, o que eu tenho para dizer é agradecer o Brasil, entendeu? Tá certo. Bernardo, quer fazer mais alguma colocação? Olha, Bate, a movimentação que a gente está vendo aqui agora, mostrar, uma viatura parou aqui de ré em frente à delegacia, até o nosso cinegrafista Jomar Tavares, vou pedir para ele aproveitar esse momento aqui, vai colocar a câmera no ombro, tirar do tripé, por isso o movimento, e eles abriram aqui a parte de trás. Então isso é um indício de que o Diogo está prestes a ser transferido aqui da delegacia, viu, Bate? Ele vai para uma cadeia pública em Taubaté, município vizinho. A viatura já está preparada, vou só aguardar a confirmação dos policiais. Um deles já sinalizou positivo. Sinalizou positivo aqui, então a qualquer momento tem essa movimentação aqui. Entrou na delegacia para ser ouvido, para ajudar nas buscas, na investigação. Ao longo do tempo, do depoimento, se tornou suspeito e vai sair daqui preso, Bate, por assassinato de uma criança de 1 ano e 4 meses, colocado aqui dentro e vai agora para a cadeia pública. Alguns parentes ainda do... Aqui, ó, o Steven sendo abraçado aqui pela companheira, um momento difícil. Alguns primos dele estão acompanhando também de perto, fizeram questão de acompanhá-lo durante todo esse dia, não deixá-lo sozinho. E buscavam informações a todo momento para saber se o que ele falava, né, o padrasto, era verdade mesmo, se era apenas uma mentira. Então eles ainda tinham essa esperança de que tudo fosse realmente a verdade. Mas eles desconfiavam dessa história. O que eles queriam mesmo era a Maria Clara aqui, nos braços deles, são e salva, o que não vai acontecer, né, Bate? Olha, então atenção, a gente está Brasil. aguardando agora essa movimentação da polícia aqui. Atenção, Brasil. Quem é o seu cinegrafista aí, Bernardo? Por favor. Jomar Tavares, é isso? Jomar Grande Tavares. Jomar Tavares agora, expectativa, Ele vai, agora, Bernardo. Bate, saindo aqui. Ele saindo aqui. Por que você matou a sua enteada de 1 ano? Não tem explicação agora? Opa. Está sendo contido agora, Bate, pelos policiais aqui. O pessoal foi para cima dele. O policial tendo dificuldade aqui para conter. É o pai do Estevan que partiu para cima do assassino da neta dele. Ele chora agora, o pai do Estevan. Chora muito. Agora já está na viatura, ele se aproxima de novo. Bate no vidro, os policiais pedem para parar. Tá descontrolado mesmo ele aqui, chorando. Muitos xingamentos. E ele tá aqui na viatura, vai para a cadeia pública de Taubaté agora. E o pessoal muito revoltado aqui em frente à delegacia com esse assassinato, eu repito, Bate, uma criança de 1 ano e 3 meses, enteada do assassino, que convivia com ele já há mais de 1 ano e que, segundo a mãe da criança, gostava muito do Diogo, Bate. Eu não julgo a atitude do que parece ser o tio da criança ali, que tentou bater no... Quem que é? Era o avô? Eu não julgo a atitude do avô, do pai do pai... Sim, o avô paterno, né? Veja, o avô paterno, ele entra no meio para agredir o rapaz. Eu, sinceramente, não julgo. Eu não sei qual seria a minha reação também. Essa imagem ao vivo, o abraço apertado, meu Deus do céu, que tristeza, Bernardo. Olha só. Tá aqui o abraço do pai do Estevan. Com licença, sei lá a palavrinha. Sem condições de falar, não. Sem condições de falar. O pessoal está muito emocionado aqui. Olha só, também revoltado, o Estevan não é para menos. Ele e o pai se abraçam mais uma vez. Foi ele que colocou tudo para fora ali, né? Teve que ser contido
pelos policiais. Um momento muito, muito dolorido para a família, viu, Bate? E ele dizendo que ele vai pagar. Ele vai pagar tudo que ele fez pra minha filha. Se ele falou que eu não sou homem, vou mostrar pra ele quem é o homem. Pois é. Então, tem essa questão que você levantou, né, Bate, do ciúme, da rixa entre os dois homens, mesmo já separado. Então tem essa questão de pano de fundo aí. Pode ser uma motivação para o crime, sim. É o que a polícia vai tentar investigar agora, entender, pois o assassino não deu motivação nenhuma para esse assassinato bárbaro, brutal. Inclusive a delegada falou antes que em todos os anos de experiência dela, ela nunca tinha visto algo tão cruel envolvendo uma criança assim, Bate. Agora o Estevam recebe o abraço e esse apoio aqui da companheira, esteve ao lado dele durante todo o momento. E o pessoal vai ter muito trabalho ainda hoje à noite, amanhã pela manhã, viu, Bate? Com os trâmites burocráticos agora, dessa situação de últimas despedidas da pequena, ela que está no Instituto Médico Legal, o corpo dela sendo examinado ainda, deve ser liberado apenas amanhã para o velório, até para a polícia saber se ela sofreu algum outro tipo de violência, algum outro tipo de marcas pelo corpo. E ainda tem essa questão que ele ficou pasmo, Estevam, de ter sido acusado como sendo o mandante do crime, é algo ainda mais revoltante, né, Estevam? Você não esperava por essa justificativa dele? Não esperava nunca. Eu nunca imaginava que ele ia fazer algo com a minha filha, entendeu? Mas como a justiça foi feita, agora com fé em Deus ele vai pagar o que ele fez, custa o preço que custar, porque pra mim ele não foi homem, se ele fosse homem ele fazia o que ele fez, entendeu? Porque eu convivo com uma pessoa que tem filhos, tudo, eu sei o que é ter um filho, perder um filho, certo? Nossa. Pois é, emoção aqui tá a flor da pele, viu, Bate? Eu queria até perguntar para ele se ele já teve informação lá dos seus outros filhos, como eles estão, se eles estão bem, a informação é que eles não estavam na casa, né? Graças a Deus. Não estava na casa, porque em questão de tudo, tinha um que estava aqui até, que teve até, fui até com o conselho tutelar levar o outro menorzinho meu para casa da avó, que o outro também já estava na casa da avó, e eu deixei lá com a avó. Não tinha ninguém na casa, entendeu? É o que tá tendo agora. Você acha que vai ter condições de criá-los? Bom, pelo que eu tô querendo é criar meus filhos, certo? Mas pelas condições que eu tô tendo no momento, eu prefiro deixar em um abrigo, que lá eu sei que eles vão estar seguros. Entendeu? Eu prefiro eles num abrigo do que comigo e com a mãe. Porque no momento eu tô sem condições. A mãe piorou, porque eu ainda não citei o que ela andava aprontando, porque ela é usuária de drogas. Isso são coisas para investigação, depois entendeu? Apurar. Viu, Bate? Agradecer o Estevam aqui, a família, realmente um dia muito cansativo e o dia mais triste talvez, né, para eles todos aqui, pro Diego, pro primo, também para a outra prima aqui, estavam todo momento ajudando o Estevam e também, como eu falei, né, tentando caçar pistas para saber se ela estava em algum lugar, a Maria Clara, se ainda estava viva. Aí veio essa notícia, essa confissão, o assassino aqui dentro, na delegacia de Pindamonhangaba, algo que a polícia, a própria família aqui do Estevam já suspeitavam, né, que toda aquela história de que ele teria parado em um banheiro público, aqui num terminal rodoviário da cidade, de que teria entregue a menina nos braços de um estranho que ele não conhecia, tudo aquilo era mentira, né, Bate? Eu quero, põe a imagem da saída dele, por favor. Parabéns aí ao Gilmar Tavares por ter registrado com exclusividade a saída desse assassino. Eu quero que esse Diogo saiba, eu vou pôr a entrevista dele daqui a pouco. Eu quero, a entrevista dele momentos antes dele confessar. Eu quero que ele saiba que, para nossa legislação, ele cometeu um crime muito pequeno, né, de pequeno potencial ofensivo. Porque você ficar na cadeia tão poucos anos só pode ser uma piada com a cara do trabalhador inocente brasileiro. Porque ele merece prisão perpétua.
é apodrecer na cadeia. Só, olha o olhar desse avô revoltado, porque esse vozinho aí sabe que onde ele vai entrar, ele não vai ficar muito tempo não. Que a justiça faz de tudo. Esse coronavírus caiu como uma luva para a justiça soltar tanto bandido nesse país. Já era um traficante de drogas que foi solto, foi permitido responder em liberdade, e quando eles respondem em liberdade, esses bandidos, é para fazer isso. Eles não saem, na maioria das vezes, para voltar a trabalhar. Eles saem é para matar. Saem para matar, mas pode ter certeza, meu caro, a justiça divina não falha. É da cadeia direto para o inferno. Da cadeia direto para o inferno. A justiça divina, ao contrário da brasileira, não falha. Não falha. Olha o olhar desse hipócrita, desse dissimulado, desse assassino ainda para a família. É um debochado, riu para a cara do pai, antes ainda de confessar. E agora essa cara como se fosse um inocente, olha. Eu, se fosse policial, deixava e fechava essa porta e deixava ele tomar 3 dias de sol. 3 dias de sol, sem ar-condicionado dentro desse carro. Safado, mau caráter, bandido. Cadê a entrevista dele um pouco antes de confessar? Olha ele forçando o choro. Cadê ele forçando o choro? É um cafajeste de um bandido. Gentaiado, sabe? Muito carraiado, olha aí. Gente, entendeu? O fiscal lá certo não prestou atenção direito. Eu usei que banheiro. Olha que ator, enganou a todos nós. Do rapaz, enganou todo mundo aqui. Então, além da falta de testemunha, a gente não encontrou o registro das câmeras. Ao menos o pai já fez esse trabalho. A mãe, eu quero acreditar também que não saiba de nada. Que não sabia de absolutamente nada que tinha se passado, senão vou ficar decepcionado. Você pode falar pra gente as características desse homem? Olha só, ele inventa até quem sequestrou a criança. Sequestrado a sua filha, a sua enteada? Ele é um rapaz baixo, sabe? Tem um bigodinho, tá de boné preto, calça jeans, camisa bigodinho, branca. Boné preto, vai ser o capeta Bigode que ou você barba? vai ver no futuro. É, barba ralada. E É muito mau caráter. tava, acho que de tênis também. Sei como é que foi, você se sentiu seguro em deixar ela no colo dele? Meu coração gelou na hora. Olha, Que que eu ia falar falso. pra minha esposa. Como pode ser tão falso, Você gente? se sentiu, você confiou nesse homem? Ele estava sentado no banco fazendo o que E exatamente? abraça a mãe da criança. Eu nem imaginava que o rapaz ia fazer uma coisa dela, doutor. Fazer uma coisa dessa. Pra mim, Imagina o muita nojo gente que tava essa ali, mulher tá o agora. cara, eu acho que Estava ele sentado na praça esperando o ônibus? tava segurando a menina no colo. Aí, a menininha. Aí saiu, o rapaz saiu. Aí a moça viu entrando um rapaz com uma menina dentro do carro. Certo? Todo mundo viu, ela tá achando que era a filha do rapaz, né? Mas era a minha enteadinha. Mas deixa eu entender melhor, Enteadinha. ele estava sozinho, sentado. Você pediu Falso. gentilmente que ele tomasse conta da Maria Clara enquanto você fosse ao banheiro. Eu não entrei com a minha enteada no banheiro, né? É um Eu sou cretino de um homem, né? covarde. Vem pra mim, Sou por favor. homem.